Bem-vinda à nossa live. Ai, que Espero bom. que seja a primeira de muitas. Sim. Então é isso, Thaís. Eu estava me apresentando, né, falando que eu sou psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem e que eu sou autora de livros. E, além do dicionário amoroso, tem o baralho das chaves da convivência, que valoriza as percepções sensoriais. É através das percepções sensoriais que a gente entra em contato com o outro, né? Então, por exemplo, quando o bebê nasce, o primeiro som, antes de nascer, ele já escuta a voz da mãe, e está comprovado pela neurociências que quando o bebê nasce, ele reconhece o som da mãe. Ele pode escutar outras pessoas falarem, mas ele identifica o som da mãe, que é muito interessante isso, né? Então, vamos conversar então sobre ouvir, a arte de ouvir. Né? Eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, durante a pandemia e esse isolamento, a gente vai passando por várias fases, né? Passamos por um susto, passamos por um medo, passamos pela pressa, vamos sair logo, depois fomos nos organizando nessa nova constituição, nesse isolamento e criando outras formas de comunicação. E eu acho que agora que a gente está começando a se organizar dentro dessa nova conjuntura e também agora se preparando para sair, voltar a encontrar, as escolas estão começando a pensar como vai ser esse reencontro, tem uma coisa muito importante que é o escutar, porque esse isolamento nos levou a um silêncio. Cada um de nós foi colocado dentro da sua casa. E o silêncio que trouxe, às vezes, angústia, às vezes, muito pensamento, às vezes a gente quis ocupar com muita coisa, porque a gente vinha de uma sociedade muito barulhenta e de um ritmo de vida muito barulhento, né? E, de repente, a gente passou a ter tempo e silêncio, duas coisas que a gente ignorava, ou que a gente ia bagunçando e preenchendo, e a gente teve que enfrentar o tempo e o silêncio, né? E agora eu acho que a gente vai ter que aprender ou se preparar para um novo exercício, que é do escutar. Nesses novos encontros, a gente precisa se atentar para ouvir o outro, porque todos passaram por experiências boas, ruins, diferentes, mas importantes, né? Então, a gente precisa ouvir nesse momento. E ouvir, escutar com atenção, é um ato generoso, porque você precisa se colocar um pouco em segundo plano para ouvir o que o outro está falando. Ouvir não é responder a partir de mim, é ouvir o que o outro fala, elaborar a partir daquilo que eu ouvi, para poder falar, ou me colocar, né? Ou simplesmente dar a mão, né? Então, é importante a gente se atentar para esse momento, para essa ação do ouvir. Depois do silêncio, agora tem muita gente querendo falar, e muita gente precisando ser escutado. E a gente precisa, principalmente professores agora, precisam estar prontos e atentos para essa ação que é do escutar. E ela não é fácil, né? Não é fácil. Tanto o professor precisa ser ouvido primeiro, né? Porque ele é o primeiro que vai voltar, ele é o que está na linha de frente, né? E depois escutar as famílias e os alunos, né? Então, assim, eu trouxe uma mensagem da Ética dos Pais, que é uma sabedoria judaica, que diz que, assim, a gente sempre aprende mais ouvindo do que falando. Então, mas esse ato de ouvir é ouvir com o coração. A gente ouvir e prestar atenção, estar envolvido com aquela fala, e que realmente aquilo te incorpore, você ouça, né, com o coração.
Essa mensagem também da ética dos pais diz assim que Deus já previu isso. Ele previu que a gente escutasse mais do que falasse, tanto que ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Né? Está escrito isso na ética dos pais. E então é interessante isso que você está falando, assim, da volta às aulas, dos professores, dos alunos, das famílias, é que quando você consegue realmente ouvir, você está se dando de presente para essas pessoas, né? Você está se abrindo para essa família, essa criança, essa professora, né? Que está precisando disso. Tem uma imagem muito bonita que o Francisco Torralba, que é um filósofo espanhol, ele falando sobre a arte de escutar, ele deu a seguinte imagem: a gente deve escutar como quem recebe um hóspede. E eu achei essa imagem muito bonita, porque para receber um hóspede, primeiro eu preciso me dispor, ir até a porta, abrir a porta da minha casa para receber. Então, eu preciso abrir a minha mente para receber, né? Essas palavras, essa fala do outro. Né? Eu preciso me dispor, eu preciso dar atenção. E, principalmente, quando a gente recebe um hóspede, a gente não fica recebendo o hóspede, rebatendo o hóspede. A gente recebe, né? Pode gostar ou não gostar daquela visita, mas a gente deixa entrar, convida para sentar, oferece o que a gente tem, para poder receber essa escuta. Então, essa ideia de ouvir como quem recebe o hóspede, eu achei muito bonito. E quando você estava falando, né, como que a gente aprende muito a escutar, eu me lembrei do Pitágoras, que dizem que na escola pitagórica, quando você entrava, a primeira regra era 6 meses sem falar durante a aula, sem direito a fazer nenhuma pergunta. Primeiro escuta. Primeiro escuta. Depois que você escutar durante 6 meses, aí sim você vai estar entendendo alguma coisa, e aí você pode falar, né? Então, como silenciar é importante, né? Deixar que tem aquela a yoga, né? Algumas meditações na Índia que você fica 10 dias sem falar, só se ouvindo, se escutando, né? Bom, eu não ia conseguir, porque eu falo pelo Mas assim, também trouxe para ilustrar, e quem quiser fazer algumas perguntas, pode colocar aqui que a gente está lendo, vai responder. Eu trouxe um pedacinho de um texto do José Eduardo Apalusa, que ele diz o seguinte: ele estava observando a filha dele, de 2 aninhos, que ela faz questão de conversar com todos os cachorros que ela encontra na rua. Mas ela responde: pai, mas eles não falam comigo. Então, ela ficou triste e tudo, e ele lembrou, então, de um conhecimento das vovós africanas, e ele explicou isso para a filha. Filha, você presta atenção no que você quer ouvir, porque em cada árvore, em cada pássaro, em cada pequeno ser, existe uma voz escondida, existe um saber ancestral que está esperando ser descoberto. Então, assim, eu achei essa mensagem muito linda, porque a gente se permitir ouvir. Exatamente, né? Isso é muito bonito. É muito a gente bonito. Pode falar. Não, fala, se permitir ouvir mesmo, ouvir com atenção, com o coração, né? Agora, o ato de escutar, eu digo que ele não é fácil porque a gente foi criando vários obstáculos para ele, né? A gente muitas vezes não escuta por alguns movimentos que a gente faz por medo. A gente tem, às vezes, medo de parar para escutar, porque escutar realmente o que o outro tem para dizer é se preparar para um desconhecido. Porque enquanto eu estou na minha matraca aqui interna, você está falando e eu estou na minha matraca, eu estou no meu território. Quando eu silencio a minha matraca e eu passo a escutar você, eu estou num território desconhecido, e isso às vezes dá medo.
Dá medo, muitas vezes, escutar uma pessoa que pode ser assim, que pode ser um enfermo, uma pessoa que está passando por um momento de dor, porque ela vai falar de coisas que eu não quero escutar. Então, a gente evita, a gente muda de assunto. Muitas vezes a gente não escuta porque a gente tem medo. Medo do desconhecido, medo de que ele vai falar não tem da minha delicadeza, né? Às vezes medo de sofrer também, né? Que aquela coisa vai fazer você sofrer, então você se poupa, né? Quando eu trabalhei com o Márcio Viana, eu trabalhei com teatro, né? Antes de dar aula de filosofia, eu trabalhei com teatro e eu fui assistente de direção do Márcio Viana. E a gente fez um espetáculo, você vê como filosofia já estava na minha vida, que era sobre um filósofo chamado Louis Althusser, que chamava O Futuro Dura Muito Tempo. Era com Rubens Correia e com a Wanda Lacerda. A gente estava ensaiando e o Márcio estava muito aflito, porque a Wanda, às vezes, no ensaio, esquecia o texto. E ele pediu um dia para mim assim, Thaís, vai lá, conversa com o Rubens e diz para ele o seguinte, se a Wanda não lembrar da fala, que ele saia falando, então, a frase da Wanda e continua a cena. Eu fui lá conversar com o Rubens Correia. O Rubens Correia é um monstro do teatro, né? Ele era o máximo. E de uma humildade, foi um presente trabalhar com ele. E aí eu cheguei e falei, Rubens, o Márcio está preocupado. Se a Wanda esquecer, então você fala dela e continua, porque ela vai lembrar quando você falar alguma coisa. Ele olhou para mim e falou assim, menina, não posso. Eu falei, não pode? Por quê? Eu falei assim, é que quando ela fala para mim, eu ouço como se fosse a primeira vez, eu não tenho a mínima ideia do que ela vai me falar. E aí, nesse momento, eu entendi o que era escutar em cena, né? Eu sempre estudei o teatro e a gente achava que você estar inteiro em cena era você saber a sua fala, a fala do outro, e, de repente, o Rubens me ensina que escutar é não adivinhar o que o outro vai falar, é se preparar para o inesperado. Muito bonito isso. Um encantamento, né? Como é importante isso. Ouvir com esse encantamento, se dedicar ao outro inteiramente, né? Então, é você doar tempo para o outro, muito delicado e muito generoso. Por isso que escutar é um ato de generosidade que a gente precisa exercitar neste momento, agora, eu acho, de pandemia, que as pessoas passaram por várias situações, né, por várias experiências, e as pessoas estão precisando falar e ouvir, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a equilibrar um pouco melhor as relações, né? Porque eram como se fossem monólogos que a gente estava vivendo antes. Agora, o que eu fico pensando também é que um ponto positivo da pandemia é que as pessoas passaram a se ouvir através das lives, né? Aumentaram as trocas, as conversas, e o fato de ser pela mídia te obriga a não interromper o outro, porque senão vai dar ruído. Então, acho que está sendo uma aprendizagem para todo mundo, né? De você conversar através de live, de você se expor mesmo, porque a live é uma exposição, né? E de você aprender a ouvir o outro. Então, acho que isso está sendo positivo mesmo, né? Sim. Porque a gente, assim, na pandemia, como você falou, a gente passou vários momentos, né? O primeiro momento de isolamento e medo. O segundo momento que as pessoas foram começando a se encontrar através da internet. E agora, você vê que tem live todo o tempo, vários assuntos, as pessoas estão gostando dessa troca, desse diálogo, que é uma coisa fundamental, né? O diálogo nos alimenta, né?
porque desperta novas possibilidades na gente. Quando a gente ouve, a gente pode ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso olhar, se tornar algo melhor. Porque se a gente fica só na matraca interna, né, e a gente não consegue sair dos nossos próprios vícios, das nossas próprias justificativas. Então, é importante a gente silenciar essa matraca, diminuir um pouco essa saturação. Acho que o isolamento nos ajudou muito a diminuir a saturação que a gente estava vivendo. A gente estava muito saturado de coisas, de barulhos, de tarefas, de pessoas, né? E a gente passou a ter muito menos contato, muito menos coisas, e quem conseguiu aproveitar esse momento para fazer todo um processo de reformulação, reavaliação, acho que ele acaba sendo um momento muito importante na vida de cada um. Eu tenho a sensação que ninguém sai incólume disso, e por isso, quando a gente se encontrar, é importante se ouvir, porque todo mundo passou por alguma experiência importante, e principalmente as crianças e os adolescentes também passaram por situações jamais imaginadas, 4 meses dentro de casa, né? Vivendo situações que elas... que ninguém nunca passou, né? A nossa geração nunca passou por isso, né? Obrigou as famílias a aprenderem. Agora, aqui tem uma pessoa que está dizendo: os gregos davam muito valor ao diálogo, repudiavam os monólogos. Então, o diálogo tem que levar em conta a escuta. Você não, como outra pessoa aqui também falou, você não tentar adivinhar o que a outra pessoa está falando, né? Então, assim, eu queria falar 2 coisas. Assim, uma é que o meu filho Leonardo, ele sempre fala para mim que a questão que quando você fala uma coisa, não é exatamente o que você pensou, porque entre o que você pensa e o que você fala, tem uma mudança. E a mesma coisa acontece com outra pessoa. O que a pessoa escuta e o que ela processa são 4 momentos da comunicação. Então, assim, para facilitar esses 4 momentos da comunicação, o primeiro tem que ser você ouvir com o coração, ouvir de verdade, né? De forma generosa, né? Hã? De forma generosa, né? De forma generosa, exatamente. Assim, para ilustrar, vou continuar falando aqui da ética dos pais, que diz assim: tem 6 regrinhas de comunicação para um bom ouvinte. O nome do texto é Um Bom Ouvinte, da ética dos pais. Então, assim, o bom ouvinte, ele não fala na presença de alguém que sabe mais do que ele escuta. Ele não interrompe, porque também ele escuta. Ele não se apressa a responder, para poder escutar a pergunta e elaborar a resposta. Ele faz perguntas relevantes. No momento que ele escutou a pergunta, ele vai fazer uma pergunta, escutou a fala, ele vai fazer uma pergunta importante. Outra, depois eu vou botar isso aqui na nossa live, esse textinho escrito. Outra, ele responde na mesma ordem das perguntas. Porque às vezes a gente se atropela e vai falando de outras coisas que não ouviu, né? Mas é importante você ouvir e reconhecer a ordem das perguntas. E a outra é reconhecer a sua falta de conhecimento. Então, se você ouviu alguma coisa e não entende daquilo, você reconhece, escuta e vamos aprender, né? Eu acho que é uma mensagem antiga, né? A ética dos pais sei lá, 3.000 anos, e a gente ainda não botou em prática. A gente botou naquela época e depois esqueceu, né? A era da velocidade, a era da modernidade, a era do motor, da máquina, ela foi adiantando e acelerando a nossa vida e nos trazendo uma pressa que a gente foi correndo atrás do tempo, porque a gente tinha que vencer a vida, a gente corria sem saber por quê,
né? Mas a gente estava sempre correndo para o mês acabar, correndo para o ano acabar. Uma vez eu me peguei pensando, né? Esse ano acabou e vai começar outro, por que eu estou com tanta pressa? Né? Por que eu estou correndo tanto? Então, a gente... você falou uma coisa aí que eu achei muito legal, que é a gente aprender a escutar sem julgar o outro, sem se colocar, assim, colocar a sua ideia diante do outro, né? Sim. Então, isso é muito importante, a gente perder um pouco essa prepotência de achar que a gente já sabe o que o outro vai falar. Adivinhando. Sem o outro terminar a frase. É um exercício de respira, deixa o outro falar, né? Acreditar que o outro tem algo a lhe dar. Por isso que, para os gregos, né, que falaram que era importante o diálogo, porque era uma troca de conhecimento, sempre o outro tem algo a falar, né? Um ser sozinho fenece. Ele vibra, se fortalece no coletivo, né? E essas culturas ancestrais já sabiam disso, como era importante essa troca, esse tempo, esse diálogo para a transformação. E para isso a gente precisa superar esses impulsos que a gente tem, né? Fala. Não, exatamente, a Márcia está escrevendo aqui. Ultimamente, a gente não está conseguindo estar presente totalmente, pleno, né? Quer dizer, a gente estava vivendo assim, estou no trabalho, mas já estou pensando o que eu vou fazer em casa, ou estou pensando em outra coisa, estou escutando, mas não estou escutando. Então, a gente não está presente totalmente. Essa parada da pandemia está fazendo a gente refletir isso. A maioria das pessoas está refletindo, né? E a questão do diálogo também, que eu ia falar, é assim, a gente não vive sozinho no mundo, né? Então, Martin Buber, outros pensadores, outros filósofos falam que eu e o outro, eu existo em relação ao outro, né? Então, voltando àquele assunto inicial que da criança com a mãe, você vê, a criança, primeiro ela escuta o som da mãe, ela está no colo, está amamentando, ela vai crescendo, ela vai escutando o som da mãe. E aí sim ela aprende a falar, né? Então, primeiro se escuta, depois se fala. Né? Em todas essas situações que a gente está falando aqui, a gente está mostrando a importância de ouvir. E por que o nome é uma arte de ouvir, né, Thaís? A arte, ela requer, né? Requer uma intuição, ela requer uma beleza, ela requer algo que é além da técnica, porque é isso que você falou, a gente tem que ouvir com a cabeça e coração funcionando junto, né? Sim. Não é uma coisa técnica, porque na técnica a gente vai na prepotência. Já entendi, edita, vamos, rápido, né? E a gente tem certeza que já entendeu e que o outro não tem nada de novo para nos dar. Sim. E quem dá aula sabe o quanto, às vezes, o nosso aluno fala uma coisa que nos surpreende. E como é bacana dar essa voz para os alunos falarem, e às vezes eles trazem relações, conhecimentos, que eu paro, como eu dou aula de filosofia, e eu estou sempre instigando a pensar, às vezes eu paro e falo assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Né? Isso me surpreende mesmo, né? E tem muito a dar, e olhar para elas com encantamento. Aristóteles fala assim, quando a gente perde o encantamento, a gente perde a capacidade de conhecer o mundo. Então, esse olhar com encantamento, ouvir com encantamento, é fundamental nesse momento. Porque quando você ouve, o outro se sente importante. Porque exatamente. Você está dedicando o seu tempo. Essa fala é o presente, né?
Exatamente, é o presente que você está dando para o outro, né? Então, o outro se sente olhado, amado, importante, e isso é fundamental para que as relações fiquem saudáveis. Porque quando a relação é eu sei, eu falo, eu já entendi, não precisa nem dizer que eu já estou sabendo tudo, o outro fala assim, qual é a minha importância? E quando ele é ouvido, nossa, né? Eu me lembro que uma vez eu estava na escola e aquela coisa que você vai chegando e tal, e aí eu fui falando assim, oi, tudo bem, como é que você está? E teve uma pessoa que estava lá e ela estava um pouco mais quieta, e eu parei, olhei para ela e falei assim, tudo bem? Ela olhou para mim, as lágrimas começaram a correr, e ela falou assim, como é que você percebeu que eu não estava bem? Naquele momento, assim, ela não estava bem desde que ela tinha chegado, mas ninguém tinha parado naquele momento e falou assim, tudo bem? Né? E ali ela falou assim, alguém me viu. E aí não resta mais nada do que puxar a cadeira, não importa o final, puxa a cadeira ali e fala assim, o que foi, né? Porque às vezes a gente precisa só de alguém para escutar. Né? É verdade. Não, porque tem isso também, que quando você tem alguém para escutar, você se ouve também, né? Sim. Não é esse o trabalho da terapia, né? Você vai falando e você vai se escutando e vai elaborando mesmo os teus sentimentos, né? E como é importante ter alguém que te escute, né? Com atenção, com coração mesmo. E também, assim, voltando para a educação, você vê que eu acho também a pandemia favoreceu essa possibilidade da gente reinventar a educação, e tem vários professores, vários grupos pensando já em como aquele conteúdo a maioria das escolas estava ultrapassado. Quer dizer, o aluno assistia a aula, ouvia, mas não apreende, né? Aquilo entra, ele guarda, faz uma prova e acabou. Então, eu acho que essa pandemia também está servindo para a educação, para os professores pensarem como que o aluno pode aprender de uma maneira mais com mais experiência, né? Tocando nas coisas, aprendendo mais colaborativa, né? Senão você só ouve e não processa aquilo, né? Eu acho que esse ato de ouvir vai ser uma grande mudança agora na educação. Com certeza. Né? Quantas salas de aula a gente já conheceu? Não a minha. O aluno levanta o dedo, não pode falar agora. No que o professor for perguntar de novo, ele já perdeu aquilo. Então, não digo para ser interrompido, mas que o professor trabalhe de uma maneira que se escute as pessoas, né? Que se escute os alunos, o que eles têm a colaborar, né? Hoje eu vejo professores sentindo muita falta de escutar os alunos, porque quando você está dando a aula online é aquele silêncio. Você fala assim, pelo amor de Deus, falem! Falem, eu sou todo ouvidos, né? Porque os alunos estão... É diferente da sala de aula, e muitas vezes você dá aula e está lá aquele silêncio. Então, você vai criando estratégias para puxar a fala, para puxar a interação. E na interação, quando você consegue isso, essa interação ela vai ficando viva, a sala de aula, mesmo online, né? Ela vai ficando viva, porque pela cooperação se cresce muito mais. Hoje a biologia já prova, né? Que aquela lei de Darwin, que serviu como parâmetro e como referencial, que era a lei do mais forte, e a gente dizia, né? A vida é uma selva, né? Não era assim? Que você falava? Hoje a biologia já mostra que aqueles que sobreviveram, as espécies que sobreviveram, foram as espécies que se cuidaram.
Então, é essa interação, é essa troca que fortalece a vida. E o que Exatamente. estava acontecendo com a nossa sociedade que entra nessa crise mundial, né? A gente estava muito fechado no mesmo, fechado na gente. Verdade. E a gente foi enfraquecendo como vida, tanto que a gente ficou doente, né? A gente adoeceu, o mundo adoeceu, porque a gente ia se desconectando dessa cooperação. Quando hoje a gente tem na pandemia, você usar a máscara é um cuidado não só com você, mas um cuidado com o outro, né? Sim. E a importância de você se cuidar, porque estamos todos interligados. Você traz uma outra postura de vida, que é essa postura da importância da sua ação com relação ao outro. Exatamente. Né? E aí você passa a olhar com mais cuidado, você passa a ouvir com mais cuidado. Quantas ações generosas de pessoas que começaram a ajudar seus vizinhos mais velhos, É né? verdade. Ou começaram a pensar em trabalhos voluntários para ajudar as pessoas que estavam sem condições ou sem emprego. Quantos movimentos se fizeram? Porque, como você disse, assim, tudo, o mundo precisa ser ouvido. E acho que esse nosso silêncio não só vai nos ajudar a nos escutar melhor, mas a escutar o mundo, escutar a vida melhor. E isso é importante. E é importante a gente trazer isso também para a sala de aula, né? Quando a gente voltar ao presencial, cada escola aí está vendo num tempo, cada escola tem suas particularidades, cada cidade, estado tem suas particularidades, mas de alguma forma a gente já está se movimentando para isso. É importante, nesse reencontro, ter esses momentos de escuta, mais do que correr com conteúdo, parar e escutar como é que foi para você, como é que está para você, né? Porque isso traz um conforto, um acolhimento, que é muito importante, porque nesse momento tão difícil, acho que o acolhimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem para exercitar hoje, né? Se entendendo assim como seres de relação que somos. Exatamente. Agora, eu vi um vídeo hoje, eu recebi um vídeo bem curioso. Um senhor pescador, e ele encontrou um pinguim ferido. E aí ele cuidou desse pinguim vários meses, ele disse que uns 6 ou 7 meses, e com todo carinho, quer dizer, o pinguim não fala, óbvio, né? Ele cuidou do pinguim, conversava com o pinguim, até que o dia que o pinguim resolveu ir embora. Ele mergulhou no mar e foi. E o senhor ficou arrasado, né? Como é que ele se dedicou tanto àquele pinguim e ele se foi. E qual foi a surpresa dele? Que alguns meses depois, o pinguim voltou. Voltou direitinho, procurou ele na casa dele, ele mora na beira da praia. Olha, e aí procurou ele e veio, tem o vídeo, né, mostrando o pinguim falando, quer dizer, e ele disse que depois o pinguim ficou um pouco com ele e foi embora de novo. Mas assim, como até hoje ele se pega conversando com o pinguim, né? Quer dizer, o pinguim tinha escuta para ele, né? É muito interessante isso. A gente não conversa com os nossos animais? A gente estava passando, né, a nossa sociedade em crise, as pessoas estavam preferindo ter animais do que conviver com pessoas, até porque os animais escutavam. Exatamente. E as pessoas com essa prepotência, com essa cabeça saturada, com essa falta de hospitalidade, de generosidade, acabo que eu não era escutada, né? Tem um exercício que eu sou professora de ética da Unipaz, da Universidade Internacional da Paz. E na Unipaz a gente aprende um exercício muito legal quando a gente está fazendo a arte da escuta, que é assim, a pessoa conta para você uma história e você que ouviu vai dizer: se eu entendi bem, o que você disse
foi isso, e você tenta relatar. E aí você começa, e aí outra pessoa, se você conseguiu relatar tudo, outra pessoa se dá por satisfeita, falar, sim, foi isso mesmo. Se não foi, ela falou, não, olha, o que eu disse, e a gente começa a perceber quão pouco a gente escuta, né? É verdade. Como a gente escuta já com a nossa interpretação e com a nossa edição. A gente joga fora o que a gente não acha importante. Mas muitas vezes o que a gente não acha importante é importante para o outro. A gente deturpou o negócio, né? Então, às vezes, até sugiro para todo mundo, numa conversa em casa, com os filhos, ou quando está vendo algum conflito no trabalho, colocar na frente a frase, se eu entendi bem, o que você disse foi isso, 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 isso. E a pessoa vai falar, não, você não entendeu direito, eu vou te falar de novo. Porque é isso, eu sempre falo pela minha interpretação. Passa por mim, passa aqui dentro, eu já elaborei, Ouvir sem julgamento é muito difícil, é um exercício que a gente tem que fazer. É verdade. É uma atenção que a gente tem que fazer, que é ouvir exatamente, ouvir o exercício da empatia, da alteridade, de se colocar no lugar do outro e ouvir por aquele ponto de vista. Não é que eu vou aceitar e concordar com tudo, mas ouvir, fazer essa experiência de ouvir por outro ponto de vista. E tem mais uma questão que é um dado para a gente contribuir aqui na nossa live, é que assim, na neurociência está comprovado que o nosso cérebro ele foca em uma coisa, ele não consegue focar em duas coisas. Então, vamos supor, tem gente que pensa assim, até pouco tempo, eu estou dirigindo e estou falando no celular. Eu consigo. Mas não. E quando você está dirigindo e tira a atenção para falar no celular, você deixou de prestar atenção na direção. Então, assim, tem várias experiências e vários estudos que dizem que o cérebro foca em uma coisa. Então, estou contribuindo, porque se você focar em estudar, em escutar, né, prestar atenção realmente no que a outra pessoa está falando, você depois vai conseguir fazer o que você falou. Esse exercício de foi isso mesmo que você falou? Exatamente, colocar o foco é um desafio. Eu entender o que você está falando é um desafio. Então, a gente pode trazer esse exercício até para a sala de aula. Um aluno faz uma questão, fala assim, e às vezes fica meio confuso para a gente, peraí, eu não entendi direito o que você está falando. Se eu entendi bem a sua questão, ou se eu entendi bem o que você não está entendendo do que eu falei, se eu entendi bem, porque você já se coloca no lugar e fala assim, olha, eu não sou você. Você está tentando me explicar uma coisa, mas a minha cabeça não é a sua cabeça. Então, eu estou tentando entender o que você está me falando. Né? Mas me ajuda aqui, eu estou conseguindo? É isso mesmo? Né? E ouvir, e às vezes a pessoa fala com palavras que podem ter muitos sentidos diferentes. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, certificar. Eu dou o exemplo para os meus alunos, né? Quando eu estou trabalhando silogismos, e eu estou trabalhando que uma palavra pode ter vários sentidos, amigo é uma pessoa para quem eu conto todos os meus segredos e as coisas mais íntimas minhas. Mas aí eu estou num botequim e eu falo assim, amigo, vê uma garrafa d'água? E aí ele me traz a garrafa d'água. Porque eu falei, amigo, me traz uma garrafa d'água. E ele me trouxe a garrafa d'água, eu não posso chegar para ele e falar assim, senta aqui, que eu tenho uma coisa tão bonita. Né? Pode ter muitos sentidos. Então, a escuta vai nos ajudar a entender em que sentido a pessoa está falando. Para a gente entender aquela posição. Né? Para a gente entender melhor o que você está querendo dizer. Porque a gente fala
porque a gente está querendo dizer alguma coisa. E é desesperador quando a gente fala e não é entendido. É verdade. Então, é verdade, é desesperador. É desesperador. Então, assim, o fato da gente poder receber e falar assim, olha, vou tentar ao máximo, e se eu estiver pelo caminho errado, você me corrige para eu tentar entender o que está se passando por aí. Para a gente poder conversar, senão fica uma conversa que não se chega a ponto nenhum, né? Então, a gente aprendeu agora, ou teve que aprender a lidar com o silêncio, a lidar com o tempo. Só um minutinho. Ô, Sérgio! Cachorros! Oi! A gente aprendeu a lidar com o tempo e a gente aprendeu a lidar com o silêncio, né? Nesse exercício do isolamento. E a gente agora, nesse exercício de convivência, como você falou, seja numa live, seja nas reuniões familiares no Zoom, a gente agora tem que trazer essa experiência agora para o ouvir, para o escutar. Exatamente. Né? A gente não pode esquecer desse silêncio interno que a gente aprendeu, desse tempo que a gente aprendeu, e trazer isso para a escuta. Né? Porque é através da escuta que a gente vai poder criar uma convivência mais saudável. Então, assim, Thaís, está acabando o nosso tempo, infelizmente, mas, assim, vamos fechar com alguma mensagem, né? De tudo que a gente falou. Então, assim, ouvir quando você ouve com foco, quando você ouve plenamente, você está presente para outra pessoa. E você começa a tentar entender o que aquela pessoa está dizendo. Se não entender, podemos perguntar para poder esclarecer. Isso tudo vai levar a um melhor diálogo entre as pessoas, uma melhor convivência. Então, eu acho que, essa é a minha opinião, né? Eu acho que é o objetivo de uma nova humanidade. É filosófico, mas como é que eu vou dizer? Espiritualista. Né? É uma coisa assim, a gente precisava disso. Se dar conta que a gente precisa uns dos outros, que a gente precisa cuidar da natureza. Você vê como a natureza floresceu e brilhou enquanto a gente não estava lá, né? Os mares. Ter uma visão humilde de perceber que o mundo vive sem nós, né? Exatamente. O mundo vai continuar. O que a gente estava, porque eu acredito que a gente vai conseguir dar novos caminhos para a humanidade. Acho que o que a gente estava fazendo é acabar com a possibilidade da vida humana no planeta. A vida continuaria, né? Mas a vida humana no planeta é que estava ficando insuportável. E eu acho que é importante a gente pensar que quem escuta não é generoso, mas não é magnânimo, no sentido de que, olha como eu sou bom. Porque quem escuta aprende, quem escuta ama, quem escuta amplia o olhar, quem escuta pode superar a si mesmo. É lindo isso, né? Então, eu acho que é importante a gente ficar atento para todos esses nossos aprendizados do silêncio e do tempo, agora serem colocados em prática na arte de escutar. Saber silenciar essa matraca, saber dar o tempo do outro falar, né? Para que a gente possa realmente criar uma convivência melhor, uma troca melhor, onde todos nós saímos ganhando. Aí me lembrei agora, enquanto você estava falando, também da história de Buda, né? Acho que foi Buda que morava num castelo e o pai dele falou para ele que ele não poderia sair do castelo, né? E aí ele um dia resolve sair
e ele descobre que existe vida lá fora, né? E aí ele começa a escutar as pessoas, né? Ele vai andando e assim ele vai construindo a filosofia dele, a filosofia budista, né? Na prática, com as pessoas ouvindo, né? Ele tem uma prática muito linda, né? Então, assim, eu achei que agora me veio essa história da cabeça, de você sair do seu castelo e ouvir o outro, né? A convivência em casa nos forçou um pouco, bastante a isso, né? Sim. A gente teve que olhar as pessoas com quem a gente mora, ouvir as pessoas que a gente mora, né? E agora a gente vai ter que ampliar isso com muito cuidado e com muita atenção. Porque quando a gente volta para, digamos assim, para os nossos afazeres externos, a gente vai encontrar todos os gatilhos para a gente voltar para os nossos vícios. Mas eles agora não fazem mais sentido. Não fazem mais. Não fazem mais sentido. Então, é importante a gente ter essa atenção, né? Que é um novo momento e que não é fácil, não é assim, agora estou pronto para escutar. A gente vai ter que se esforçar. Escutar requer esforço, sim, né? Sim. Mas é muito bom. É que nem entrar no banho. A gente enrola, né? A criança né? Assim, enrola, e depois que entra, não quer sair. Sai do banho. Então, é a mesma coisa. Quero te agradecer muito por você ter participado da live. Eu acho que foi muito, tenho certeza que foi muito enriquecedora, que a gente possa ter outras. Ai, que bom, eu adorei conversar com você, adorei ver essas pessoas todas, que a gente possa ter mais lives falando, mais trocas. Isso mesmo. Trocas. E de falar também, né? Você está precisando escutar, mas está precisando falar também. Exatamente. Conversas do coração. Conversas do coração, Tá bom. Então, um beijo, obrigada, pessoal, a todos que estiveram aqui com a gente e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.